Oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal pregando o Evangelho de Cristo, com o objetivo de trazer uma palavra, de trazer um ensino da Bíblia para edificar a tua vida e para trazer esse conforto e essa palavra de ânimo, de alegria, de amor, que só a palavra do Senhor Jesus pode trazer para a vida dos mortais. Então, meus queridos, o Espírito Santo colocou no meu coração iniciar uma série de vídeos cronológicos, onde vamos a destrinchar os evangelhos de Jesus. Lembrando que são 4 evangelhos, 3 deles são sinópticos, quer dizer que praticamente falam do mesmo, porque tem algumas coisas individuais, né? Mas vamos fazer um avanço, um estudo cronológico desde os prólogos dos evangelhos até a ascensão de Jesus após a morte e ressurreição até os céus. Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é João, sou formado em teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu te peço que compartilhe este vídeo com todos aqueles que, que seu coração falar, compartilhe nas redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, para que a palavra de Deus espalhe e cumprir esse mandamento que o Senhor Jesus nos deu de transmitir, de ensinar a toda criatura este evangelho que, que bênção nas nossas vidas e o grande presente que a gente recebe, que é a salvação através da palavra de Deus. Tá bom, meus queridos? Bom, hoje vamos a começar a estudar os evangelhos, falando da divindade de Jesus, mostrando que a história de Jesus não começa quando ele nasce lá em Belém, em uma manjedoura, não. Jesus é Deus, Jesus é o Verbo encarnado, Jesus estava no início de tudo. E a palavra de Deus demonstra isso. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, a partir do capítulo 1, no verso de número 1. E a palavra diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Olha, olha isso, querido. No princípio era o Verbo, Jesus. Jesus era o Verbo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz de Jesus, queridos. Daí passamos ao verso 9 e está escrito na palavra, a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Que coisa triste, meu querido. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Olha que coisa maravilhosa. Todos os que creem no nome de Jesus têm o direito de se chamar filhos de Deus.
Uau! Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória a Deus, queridos. Bom, aqui a palavra nos está falando e nos está demonstrando a divindade de Jesus. Como ele estava no princípio, como por intermédio dele se fizeram todas as coisas, como ele era a luz e as trevas não conseguem derrotá-lo, e como ele se fez carne, ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, mas aqueles que creram e receberam o Verbo podem ser chamados filhos de Deus. Então, queridos, o prólogo do Evangelho de João resume a forma como o Verbo, ou a palavra de Jesus, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo para tornar-se o Jesus da história. De forma que a glória e a graça de Deus pudessem ser manifestadas de modo singular e perfeito. Glória a Deus, né, queridos? Entre as muitas verdades apresentadas nesse Evangelho, vamos a destacar a da perfeita divindade e humanidade de Jesus. Então, primeiramente, queridos, Jesus é perfeitamente Deus. João não começa com a genealogia de Jesus, como nos casos do Evangelho de Mateus e Lucas. Bom, isso porque seu propósito de João, ao escrever o Evangelho, é apresentar Jesus como Deus, tá bom? E como tal, ele não tem árvore genealógica. Não. Jesus é Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ninguém o criou. Ele sempre existiu. Então não tem genealogia, porque ele é Deus. Então, 5 verdades acerca do Verbo que atestam sua divindade devem ser colocadas aqui de relevo, tá bom? Primeira verdade, Jesus é eterno. No princípio era o Verbo, assim fala João. Quando tudo começou, em Gênesis 1, capítulo 1, verso número 1. Quando tudo começou, o Verbo já existia. Ó, ele é, antes do tempo, é o Pai da eternidade. Na eternidade passada, antes do começo de todas as coisas, espaço, tempo, matéria, no princípio, antes do início de tudo, o Verbo já existia. Glória ao Senhor Jesus. A Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor. A segunda verdade, Jesus é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. Vamos entender. E o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Antes da criação do universo, o Verbo, que é Jesus, desfrutava plena comunhão com Deus Pai. Ao mesmo tempo que o Verbo é distinto do Pai, é igual a Ele, pois é da mesma substância. O Verbo compartilha da natureza
e do ser de Deus, tá? É Deus, o Verbo é Deus, Deus Filho. Lembrando que existe uma trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diferentes, mas ao mesmo tempo um só, tá bom? A terceira verdade, Jesus é divino e o Verbo era Deus, fala a palavra. Então, o Verbo não é um anjo criado ou um ser inferior a Deus Pai. Não é. É investido por ele com autoridade para redimir os pecadores. Paulo, Jesus, ele não é uma criação de Deus. Não. Ele mesmo é Deus, coigual com o Pai. Jesus não é apenas um mestre mortal, não é um mestre moral. Ele é Deus. O primeiro versículo do Evangelho de João declara a eternidade, a personalidade e a deidade de Cristo. João pretende que o todo do seu Evangelho seja lido à luz desse versículo, tá bom? Então, os feitos e as obras de Jesus são os feitos e as obras de Deus. Tá bom, meus queridos? Entenda isso, que é muito importante dar essa introdução para entrar depois de cara no Evangelho e na história de Jesus como homem perfeito. Bom, então, a quarta verdade, Jesus é Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito existiria. É o que fala a palavra de Deus. Então, o Verbo, Jesus, trouxe à existência as coisas que não existiam. Ele é a palavra criadora de Deus, por meio de quem todas as coisas, quando falo todas as coisas, falo de coisas visíveis, invisíveis, terrenas e celestiais, tá bom? Foram feitas. Em Hebreus 1:2 fala a respeito do Filho de Deus, por meio de quem também fez o universo. Glória ao Senhor. E a quinta verdade, que Jesus é autoexistente, tá bom? Olha o que fala a palavra. A vida estava nele e era a luz dos homens. Então, todos os seres que existem no universo foram criados e por isso não têm vida em si mesmo, tá bom? Todos foram criados, por isso não têm vida em si mesmo. Então, só Deus tem vida em si mesmo. Só Deus é autoexistente. O Verbo não recebeu vida. Ele é a vida. Bom? Dele decorrem todas as coisas. Ele é a fonte de tudo o que existe. Glória ao Senhor. Palavra de Deus falando. Tá bom? Então, aqui vimos já como Jesus era perfeitamente Deus. Agora vamos avaliar como Jesus ele é perfeitamente homem. Tá bom? Depois de afirmar a perfeita divindade do Verbo, que é Jesus, João agora assevera sua perfeita humanidade. Tá bom? Jesus é tanto Deus como homem. É perfeitamente Deus e perfeitamente homem. O Verbo que criou o mundo se fez carne e veio a morar entre os seres humanos. Glória a Deus. Olha que interessante. Como Deus.
um homem, um ser divino. Dele se fizeram todas as coisas. Ele se desvestiu da sua glória e se transformou em um ser como nós. Um Deus que, por amor, ele se entregou a pecadores, escarnecedores, para nos dar uma chance de salvação e estar a eternidade com ele. Olha que coisa interessante. Então, continuamos. Ele possui duas naturezas distintas, tá bom? É Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Não obstante, ele fez-se carne. Ele se fez carne. Destacamos aqui algumas verdades preciosas. Vamos ver as verdades sobre Jesus perfeitamente homem. Em primeiro lugar, o Verbo assumiu a natureza humana. Isso é fato. Então, queridos, aqui vai a palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo assume a natureza humana sem deixar de lado a natureza divina. Tá bom? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando o Verbo se fez carne, as duas naturezas, a divina e a humana, se uniram inconfundível, imutável, indivisível e inseparavelmente. O Verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente e criador, esvaziou-se de sua glória. Vamos ver. Desceu até nós e vestiu essa roupa aqui, ó, pele humana. Ele fez-se um de nós, em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Ele não pecou, porque Deus abomina o pecado. Aliás, o pecado foi o que levou ao homem a cair. O destino do homem era que afastamento total da presença de Deus. Não havia salvação para o homem. Mas aquele que era o Verbo, que habitava desde todo sempre, que criou todas as coisas, ele se desvestiu da sua glória, vestiu a pele humana e veio aqui para nos resgatar. Glória a Deus. Entenda essa verdade, querido irmão e irmã, e aceita aquele que veio como único e suficiente Senhor e Salvador. Hoje é o momento. Não espere que a porta da graça se feche. Tá bom, querido? Então, aí é o grande mistério da encarnação de Jesus. A segunda verdade é: o Verbo trouxe salvação para a raça humana. Ele trouxe a salvação. A palavra de Deus fala, pleno de graça e de verdade. Bom, graça e verdade não podem ser separadas. Não pode. Em Cristo elas estão em plena harmonia. Graça é um dom completamente imerecido. A graça é dom completamente imerecido. O homem não merece graça. Isso é algo que jamais poderíamos alcançar por nosso próprio esforço. Não poderíamos alcançar por nosso próprio esforço. O fato de Jesus ter vindo ao mundo para morrer na cruz pelos pecadores, por mim, por você, por sua família, por seus amigos, pelo Brasil, pelo mundo todo. Bom, isso está além de qualquer merecimento humano.
Pensa nisso. Então, quando você decide se afastar de Jesus, quando você decide zombá-lo, ignorá-lo, pensa da graça, pensa do presente imerecido que você tem hoje, tá bom? E a terceira verdade, o Verbo veio revelar o quê? A glória de quem? Do Pai. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Ele é Deus de Deus, luz de luz. Jesus é a enxerga-se de Deus. Quem vê a Jesus, olha aqui, quem vê a Jesus, vê o Pai, vê a Deus. Pois ele é o Pai, ele e o Pai são o quê? Um. Tá bom, querido? Então, iniciando esta caminhada para destrinchar os evangelhos, estudá-los e saber todas as promessas e verdades que aqui fala na palavra de Deus, nos quatro evangelhos, era necessário fazer este análise inicial e definir a Jesus como perfeitamente Deus e como perfeitamente homem, tá bom? Eu espero que esta palavra seja entendida para você. Aconselho leitura diária da Bíblia. Ora para que o Espírito Santo traga sabedoria e conhecimento da sua palavra e aceita aquele que é Deus, que estava desde o princípio, que criou todas as coisas, que representa a luz que as trevas não derrotam e que ao mesmo tempo esvaziou-se da sua glória, sem abandonar a condição de divindade, mas se fez carne, vestiu a pele humana, se fez semelhante a nós, exceto no pecado, e veio trazer o presente mais grande que a humanidade já recebeu, que é a graça e a verdade, vinda através dele e apresentada pelo Pai para nos trazer a salvação. E hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, aceita a Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador. Arrepende-te dos teus pecados. Entrega a tua vida àquele que é perfeitamente Deus e ao mesmo tempo é perfeitamente homem. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui hoje na tua presença para te agradecer por mais um dia de vida, para te agradecer pela tua presença maravilhosa, para te agradecer pela graça que o Senhor traz para nós. Oh, Senhor, obrigado por não se esquecer de nós, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não te recebendo, mesmo não te recebendo, mesmo os homens zombando de ti, te maltratando, te chicotando, te cuspindo, o Senhor entregou lá na cruz para nos trazer salvação e pediu misericórdia, Pai, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Salvador. Eu entrego minha vida a Ti, para que eu seja o que você quer, Senhor, que eu seja a teu lado. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, muito obrigado pela tua presença, por decidir escutar essa palavra, vinda do Espírito Santo de Deus. Eu diminuo para que Ele cresça, tá bom? Até o próximo estudo. A paz do Senhor seja com você e a sua família.